Oi, amigo. Oi, Flá, tudo bem? Tô ótimo, e você? Tudo certo? Então, tá bom. Tá me ouvindo e vendo bem? Ouvindo e vendo muito bem. Maravilha. Esperar um minutinho, acho que o pessoal vai chegando, vai recebendo o Uhum. aviso. Sim, Como é que tá o clima por aí? frio, né? Temperaturas despencando hoje aqui em Maringá. Eu tô aqui em São Paulo e aqui também. É muita chuva. Na verdade, desde quando eu saí de Curitiba hoje cedo até agora, Olha bastante só, chuva nos dois lugares e a temperatura só caindo realmente. Acho só que é despencando. É o que a gente vai ter aí pelos próximos dias, né? Frio, Ah, sim. chuva, mas a gente, Inclusive, a gente gosta. a gente gosta, inclusive, chazinho, né? Água quente aqui do lado, pra Exatamente. gente passar esse momento. Ah, mas que bom, né? Que bom a gente poder curtir esse clima também aqui, conversando, dividindo, né, esse conhecimento com as pessoas da nossa rede, né? Hum, Como a gente falou semana passada na primeira live, né? Eu e você temos o hábito de nos encontrar, tomar um bom café, conversar. E a gente sempre se pergunta, né? Quem mais poderia estar aqui, né? uhum. E por vezes, na verdade, a gente até sente falta de pessoas específicas, né? Ai, como seria bom fulano, ciclano, né? Aqui nessa conversa com a gente. E então, estou muito feliz com esse caminho que a gente encontrou através aqui do Instagram, das lives, para a gente poder conversar ao vivo, para a gente poder deixar esse conteúdo gravado. Então, quem entrar aqui depois vai poder consumir esse conteúdo da mesma forma. E como é bom, né, poder usar a tecnologia para isso, né, para dividir conhecimento, dividir experiência, abrir novos canais, né, de comunicação, de inovação. Uhum. E para mim é um privilégio, né? É um privilégio poder dividir essa caminhada com você, que além de um profissional incrível, é um amigo de longa data. E hoje o tema é muito mais seu do que meu, né? Hoje a gente vai falar sobre o futurismo aplicado à nossa realidade, aos nossos ecossistemas de negócio, às nossas próprias marcas, né? E antes da Uhum. gente começar, eu vou só compartilhar esse vídeo. Tava enviando para várias pessoas aqui também. Ah, então vamos fazer isso para lembrar algumas pessoas de assistirem aqui com a gente. Vamos lá. Quem for entrando, dá um oi para nós. Espero que o pessoal possa ir acompanhando. E além de quem estiver aqui ao vivo, a ideia é também essa, né? Criar um conteúdo para ficar registrado, Com certeza. para que depois outras pessoas também possam aproveitar esse conteúdo, né? Que a gente preparou com tanto carinho, assim, uma curadoria para Exatamente. compartilhar. E então, para quem está chegando, para quem está ao vivo ou para quem vai assistir depois, essa é uma sequência de 7 encontros que a gente está realizando às segundas-feiras, às 8 horas da noite, chamada Futurice, que é uma trilha de conhecimento para que a gente possa realmente se aprofundar naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já fazemos, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua empresa, com a sua profissão, mas com um olhar para o futuro, né? De uma forma saudável, de uma forma que a gente consiga ter informação para lidar com o que está por vir de uma forma inteligente, né? Então, acho que esse é o nosso grande objetivo, é isso que a gente quer deixar e transmitir aqui. E hoje a nossa trilha ela é muito mais conduzida pelo Will do que por mim, mas eu preciso compartilhar com quem vai assistir, com quem está online, né? Que tanto eu quanto o Will nós trabalhamos, eu com relacionamento e experiência com o cliente, o Will com branding e futurismo há mais de 8 anos, né? Uhum. E, e hoje, estudando a nossa pauta, sabendo do nosso momento aqui juntos, eu me perguntava
qual é o sentido de tratar de um tema que nós estudamos e trabalhamos com ele há mais de 8 anos depois, Uhum. né? E eu vejo que isso é justamente esse movimento de futurice, porque vem de encontro a algo que eu acredito que nós compartilhamos, né? Que é a certeza de que aquilo que nós já fazemos, aquilo que nós já sabemos, não é desperdiçado, apesar de toda a inovação e de todas as transformações que vem acontecendo, né? Ao contrário, o que a gente ganha, o que a gente ganhou nesses oito anos para estar aqui falando de um tema que faz parte da nossa rotina há tanto tempo, é justamente o ganho de repertório de experiência, ganho de repertório cultural, geográfico, né? Porque nós nos Uhum. movimentamos nesses anos. É um ganho cultural, é um ganho linguístico, é um ganho de experiência pessoal, é um ganho de experiência profissional, né? Então, quando eu olhava para o nosso momento de hoje, isso me moveu bastante para nós estarmos aqui, né? E para a gente falar especificamente sobre futurismo aplicado. Porque eu acredito que cada um, dentro da sua especialidade, dentro do universo do seu produto ou do seu serviço, está habilitado e está sendo provocado a pegar essa bagagem e adicionar novos repertórios, né? E eu acredito que é isso que nós podemos encontrar até como uma forma de diminuir a ansiedade dos nossos tempos, né? Achando que o tempo inteiro a gente precisa é, saber algo novo, mas talvez o que a gente precisa realmente não é necessariamente de um novo conhecimento, mas é de um novo repertório, né? E com esse novo repertório, ter a condição de fazer novas interpretações, novas, imaginar coisas novas, né? Através de uma visão que vai se ampliando conforme o tempo, né? Então, fica aqui essa introdução, essa reflexão que eu fiz enquanto pensava no nosso encontro de hoje, que não é só o encontro meu e do Will, é o encontro meu, do Will e de cada um que assistir esse vídeo, tanto online, ao vivo, quanto depois, e que eu espero que possa contribuir, fazer sentido para todos nós. Com certeza. Parar. Também estava pensando hoje, Flá, que a gente falou desse tema 8 anos atrás, né? Eu lembro Uhum. que eu fiz uma live em Curitiba, né? E você estava no Foi, Canadá naquela época. exatamente, eu morava no Canadá. E naquela época o canal foi Facebook. Olha isso. E o Instagram não tinha todas essas possibilidades que o Instagram tem hoje. E naquela época a gente falava já de muitas coisas de Sim, futuros, é o que você comentou, né? Futurismo, estudos de futuros, transição de eras. exato. E de lá para cá teve uma pandemia aí no meio, muitas coisas se confirmaram, os tipos de Uhum. mentalidades, as possibilidades de novos negócios. Então, confirmou muita coisa, né? De lá para cá. E olha só, você mencionou a pandemia, né? E agora há pouco eu falei, né, que o nosso conhecimento ele vai se futurizando, né, à medida que o nosso repertório aumenta e se transforma, né? Uhum, E a pandemia é um grande exemplo disso, né? Nesses 8 anos, a pandemia está praticamente aí 3, 4 anos atrás, ali o momento que a gente estava uhum, vivendo ela. E olha o quanto isso teve influência no nosso comportamento, nas nossas questões culturais, todo o contexto de guerra que a gente está assistindo, né, o quanto isso tem uhum, implicação geográfica, né, daqui para frente. Então, tudo isso vai realmente fazendo com que a gente tenha um determinado conhecimento, mas que ele se transforme, porque é impossível que esse mesmo conhecimento se comporte e seja aplicado da mesma forma ao longo dos tempos, né? uhum. Então, tem até uma frase, talvez você me ajude a lembrar dela, né? Mas não é necessariamente o nada se cria, tudo se copia, mas na verdade a origem das coisas, do meu ponto de vista, vem de um ponto comum e o que a gente tem é a derivação e a interpretação
que cada pessoa vai fazendo disso, colocando a sua personalidade, colocando a sua bagagem e fazendo com que esse seja realmente o diferencial, fazendo com que esse seja realmente um caminho de inovação, né? Um Uhum. caminho de futuro. Com certeza. E dada a introdução, eu quero deixar você falar e eu quero te ouvir, né? Para mim é sempre muito prazeroso e você falando a gente vai trocando ideia e quem estiver assistindo quiser deixar um comentário, quiser fazer uma pergunta, quiser dividir algo que venha à sua mente, fica à vontade, que é um canal para nós. Combinado. Ó, bastante pessoal entrando. Então, Legal. obrigado pela introdução. A ideia dessa live de hoje, né, é falar sobre futuros, sobre futurismo e estudos de futuros e também análise de tendências, né? Uhum, A ideia foi, quando a gente estava fazendo a curadoria do conteúdo, né, foi dividir em 5 blocos. Eu tô com o notebook aqui do lado, a gente falou na live anterior que é transparência radical, então a gente aham, está fazendo aqui o nosso melhor, não necessariamente é o perfeito, mas é o que a gente uhum. pode entregar para vocês, né? E eu tô amando que a gente está conectando, né, todos esses aprendizados e poder mostrar isso na prática, né? Porque às vezes a gente acredita que as coisas são muito complexas e muito difíceis de Uhum. trazer para a realidade. E na verdade é isso. É exatamente o que você fez agora. É uma aplicação perfeita É, de honestidade e transparência radical, uma das tendências de futuro, uma das né? tendências, é isso. Legal, E, bom, para abrir, né, esse nosso conteúdo, eu já separei aqui alguns pontos-chave, né, para compartilhar legal. com vocês. Primeiro é falando assim, do que é o futurismo, né? Futurismo não é bola de cristal, não é adivinhação, não é mancia, né? Então não é astrologia, cartomancia, não é nada Sim. disso. E também não é sobre prever o amanhã, mas é a gente aprender a ampliar o nosso olhar para o que está acontecendo no presente e ter sensibilidade para captar sinais fracos do que pode caminhar para um futuro possível, desejável e assim por diante. Um ponto-chave que eu sempre trago nesse primeiro bloco, né, sobre futurismo, é a diferença entre futurismo e estudos de futuros. Uhum. Então, se vocês já assistiram aquele famoso seriado da Netflix chamado Black Mirror, talvez tenha caído no seu linguajar, né, falar assim, nossa, isso aqui é muito Black Mirror. Tal coisa está acontecendo na China. Isso é muito Black Mirror. Nossa, eu Uhum. tenho um aspirador robô que faz tal coisa. Isso é muito Black Mirror. E por que que hoje a gente fala isso? Porque o Black Mirror é um seriado sobre futurismo e estudos de futuros. As duas Uhum. coisas. Futurismo é quando a gente pensa tecnologia, para onde que a tecnologia pode evoluir. Uhum. Então, Black Mirror, né, esse seriado traz muitos exemplos disso, que quando sai o episódio, a gente acha que é ficção científica. E 1, 2, 3 anos depois, o que estava no episódio vira uma realidade científica, né? Então, assim, em termos de tecnologia, nós somos muito bons em Uhum. prever o futuro. Certo. Então, é muito simples a gente imaginar ali, pegando um episódio de referência. Nossa, a gente consegue criar máquinas que imitam animais, robôs que imitam animais. E se a gente criasse um cachorro-robô que funcionasse como cão de guarda e um soldado para o exército usar no futuro para caçar na nossa frente? Isso Uhum. esteve no episódio de Black Mirror, sabe-se lá quantos anos atrás. E hoje já é uma Já é uma realidade. realidade. Alguns governos já estão usando esse cão-robô Uhum. em cenários de guerra. Sim. Isso é Ou, futurismo. ou em Pode falar. cenários de difícil acesso, né? Ao invés de eu ter um ser humano, Também. eu tenho máquinas, né? Isso, fazendo um Acessando resgate. exatamente, enfim, terrenos de difícil locomoção, né? Sim, exatamente. E até aqui, beleza. É fácil a gente pensar como que a tecnologia vai evoluir no futuro. Isso é Uhum. futurismo. Então, falar assim, sou futurista, legal. Eu sei como que um garfo pode ser daqui a uma década, legal. Aham. Agora, o desafio está justamente no que não é tecnológico. O desafio está no comportamento Perfeito. e na sociedade. Como que a sociedade vai se comportar daqui a 10, 20, 30 anos e como que o indivíduo
vai se comportar daqui 10, 20, 30 anos. E daí Uhum. que entra essa outra área do conhecimento chamada estudos de futuros. E, Olha só. e futuros Então, no plural. então são duas vertentes de estudo e de análise: o futurismo Uhum. e os estudos de futuro. E Isso. talvez você falando isso me faz pensar que muitas vezes a gente está habituada a um comportamento de futurismo, Uhum. né? A um comportamento de o tempo inteiro eu tentar prever algo relacionado à tecnologia para o mercado em que eu atuo. Uhum. Né? E na maioria das vezes esquecendo, talvez até por essa pressão tecnológica, esquecendo justamente do usuário disso tudo que é o ser humano, né? Que é o ser humano. É. Perfeito. E aí eu lembro na minha primeira pós-graduação de branding que o meu orientador, ele era da parte de futurismo, inovação e design thinking. Aham. E ele passou um exercício para a gente fazer sobre imaginar o futuro em 2050. Isso a gente estava em 2016, 2015. E aí ele trouxe alguns exemplos, e tenho aqui muito escrachado para compartilhar com Uhum. vocês, que na década de 80 e 90 era normal o comportamento das pessoas fumar dentro de casa, fumar no elevador, fumar em hotel, fumar no avião, fumar Olha no só. táxi. Hoje isso é incabível, é inconcebível, não só no Brasil, no planeta inteiro. A gente fala onde as pessoas estavam com a cabeça Aham. para fumar em Você, lugares fechados. e você falou do cigarro, da questão do cigarro no avião, né? Hoje vindo para São Paulo, você falando isso agora, eu comecei a me perguntar: será que vai existir o dia em que vai ser inconcebível para as pessoas levantarem antes da sua vez de sair do avião? Quem sabe é um Né? Quem sabe? Um comportamento. dia é um comportamento que também vai ser inconcebível, né? Ser mal educado vai ser inconcebível, né? Uhum. E assim, Ai, são ai. sinais, o que eles chamam de sinais fracos, né? E aí, Uhum, trazendo isso para o dia de hoje, ou melhor, lá para 2015, que já faz, gente, faz 10 anos, né, dessa pós de branding, ele comentou o seguinte, que uma outra tendência e mudança de comportamento que já está acontecendo é que a gente ainda é acostumado a carregar a garrafinha plástica para água, para uhum. refrigerante. E naquela aula ele falou assim: daqui a 10, 15, 20 anos, os nossos filhos e sobrinhos vão olhar para as nossas fotos hoje e vão falar que é absurdo que você carregava plástico para cima e para baixo. Olha só. E sabe qual que é o sinal fraco de que isso já está mudando? É o tanto Aham. de garrafinha Stanley, de garrafinha própria que as pessoas carregam para não ter que gastar com plástico. E que, inclusive, num encontro nosso esses dias atrás, dentro do escritório da Ninha Chiosini, foi uma Uhum. observação que você fez, né? Foi. De a gente olhar para a mesa e toda a equipe estar ali, cada uma com a sua garrafinha, né? Não Isso. plástica, com a sua garrafinha de uso pessoal, né? É. E eu me lembro até que você fez justamente esse comentário. Aqui a gente está vendo na prática essa tendência se concretizando, né? Uhum. Essa, talvez dê até para dizer, né? Essa correção de comportamento se concretizando, né? Uhum, uhum. E isso é estudos de futuros. Então não está preso à tecnologia. Não é eu pensar Uhum, se amanhã eu vou ter que criar um novo celular. É eu pensar uhum, se amanhã as pessoas ainda vão querer depender de uma tela de celular. uhum, É pensar se a tecnologia não vai estar no ouvido, não vai estar no óculos, não vai estar uhum, no mobiliário da casa, se o computador não vai estar na mesa uhum. e eu vou Sim, interagir com os móveis ao invés de depender de um celular, né? uhum. De um dispositivo, né? De um dispositivo. Uhum, Então, isso é o pontapé inicial, assim. Já tem uhum, que ficar muito claro que existe uma área de conhecimento que estuda isso, uhum. da ciência que estuda isso, né? Não tem como ouvir isso e não pensar, por exemplo, no próprio mercado imobiliário, né? Eu sei que tem pessoas que vão assistir aqui, talvez até já estejam ao vivo ou vão ver depois, Uhum, que é o próprio comportamento do ser humano e como isso influenciou e tem influenciado no próprio mercado imobiliário, né? No uhum, tamanho dos empreendimentos, no perfil de quem ocupa esses empreendimentos, nas áreas de lazer, né? O que antes era considerado premium, o que antes era considerado um diferencial, hoje muitas vezes está sendo excluído do escopo, né? uhum. E a gente não passaria por essa transformação se nós não olhássemos para o comportamento, né? Exato. A gente ia estar falando de material, a gente ia estar falando de método construtivo, mas a gente talvez não estaria atualizando
o programa do próprio empreendimento, né? Uhum, uhum, Então, você trouxe para uma esfera de dispositivo tecnológico, né? Você falou do celular, mas a gente pode ver isso numa esfera muito maior, que é a nossa própria habitação, o nosso modo de viver, né? muito. Então, independente da escala, né? O pensamento que você está compartilhando, ele se aplica perfeitamente, né? Uhum. E a gente também, como arquitetos, né? A Fly e eu somos arquitetos de formação, a gente estudou junto, a gente se formou junto. Não atuamos diretamente com projetos de arquitetura, mas Sim. atuamos com muitos arquitetos, né? Aham. Engenheiros. Estamos no mercado da arquitetura e da construção civil. Continuamos no mercado. É. Falando de tendências, assim, o que antes, décadas atrás, né, tinha quartinho de Uhum. empregada junto com Pois é. lavanderia, hoje não tem quartinho de Praticamente, empregada e malemar tem lavanderia, porque tem muito prédio que sim, já virou área comum comum. compartilhada do prédio como um todo, Perfeitamente. Exatamente. E né? a própria, e aí nesse aspecto, a própria evolução tecnológica facilitou muito a manutenção da casa, o que Uhum, faz também com que a pessoa, né, a figura de uma pessoa que ofereça esse serviço também esteja desaparecendo, né? Ou sim. ficando extremamente nichada, né? Muito específica para um determinado serviço ou para uma determinada demanda, né? Uhum. Perfeito. Tô amando entender dessa forma o que é futurismo e o que são estudos de futuro. Sim, e assim, é o primeiro passo, né? Nesse primeiro bloco, é que aqui na live a gente não vai conseguir compartilhar imagens, mas Sim. nas palestras de futurismo e de estudos futuros, nessa hora eu costumo mostrar algumas imagens muito antigas do século XIX de como as Uhum. pessoas imaginavam que seriam os anos 2000. Então, quem estiver assistindo a gente, que algum dia puder presenciar uma palestra ou, enfim, ver Uhum. outros conteúdos nossos, a gente compartilha depois, né? Ou até quem quiser ter acesso a isso pode procurar, né? Tanto eu quanto você. Sim. De repente a gente pode, enfim, compartilhar, trabalhar isso no particular. E é muito bacana, porque tem futuro do ensino, futuro do automóvel, futuro da arquitetura, futuro da moda, Da tem muitas moda. coisas bacanas para ver. Perfeito. E esse primeiro bloco eu fecho com algumas perguntas, então, para você que está aqui acompanhando a gente. Eu vou ler essas perguntas aqui. Primeiro, sobre futuros. Você cresceu ouvindo a seguinte frase: qual profissão você vai querer seguir? Mas e se a pergunta, na verdade, fosse: quais problemas você quer resolver no futuro? Ou também, Perfeito. você vai querer cuidar do que no futuro? Porque a profissão pode deixar de existir, mas os Sim, cuidados provavelmente mudem só a atuação, a forma de agir, mas o cuidado permanece. olha só. Isso faz muito sentido. É engraçado porque eu costumo dizer que as nossas conversas, e acaba sendo o que a gente provoca com os nossos clientes, né? Tanto eu, quanto você, quanto quando a gente está junto em alguma empresa. Eu acho que a gente provoca um pensamento e uma questão que vai além da própria empresa e do próprio profissional, né? E vem de encontro a uma contribuição para a própria sociedade. Porque Uhum, quando a gente se faz esse tipo de pergunta e a gente olha para o mercado de trabalho hoje, quantas e quantas e quantas reclamações e lamentações nós temos sobre a força de trabalho que está aí, né? Mas em contrapartida, o quanto a gente pode, com todo esse conhecimento, maturidade, bagagem, ajudar essa geração a, por exemplo, responder esse tipo de pergunta, né? Porque talvez o que para mim e para você e para quem está assistindo deixe de ser novidade, quantas pessoas ainda estão, né? Quantos jovens, inclusive, estão fixados em responder essa pergunta da profissão, uhum, né? E o quanto nós poderíamos contribuir para que eles se encontrassem e também se conectassem melhor com a nossa geração e outras, né, até que vieram antes de nós, através dessa reflexão, dessa única pergunta que você trouxe agora, sim. né? Então, eu achei assim bem, bem interessante. Gostei. E nos próximos tópicos eu vou até trazer essa discussão de volta, que é sobre o futuro do ensino, o futuro da educação, porque eu sou apaixonado por isso, né? E falando de Ah, mercado somos de trabalho. dois. Nossa, sim. E falando em mercado de trabalho, tem uma outra pergunta que diz assim: se você cresceu
sendo preparado ou preparada para o mercado de trabalho, quem é que está te preparando para o mercado de futuros? Pois é. Porque o futuro é um mercado também, né? Uma moeda de Sim, troca, ter essa sim. clareza. E se a gente parte do princípio que a profissão, né, ela tem data de validade, especialmente na velocidade que as coisas se transformam hoje, preparar-se para o mercado de trabalho é se preparar com um olhar para o presente, Uhum, né? E preparar-se para o mercado de futuros é justamente se antecipar, é, né? é. Perfeito, perfeito. E para fechar esse primeiro bloco, mais uma pergunta. Quantas decisões suas hoje estão sendo tomadas com base em um mundo que já não existe mais? Uhum. Então entra aí também essa reflexão de profissão, né? Sim, sim. E aí a gente entra Um no segundo pouco, bloco. um pouco é, fora da curva de tudo que a gente se pergunta no dia a dia, né? Fui te ouvindo e apesar de conhecer a nossa pauta de hoje, parece que quando você escuta uma pessoa te fazer essas perguntas, isso te coloca num lugar de total rompimento com a sua rotina, né? Uhum, É como se te tirassem ali do teu dia a dia e te colocassem só através das perguntas em um outro universo, né? é, é. Então, por isso a minha expressão em alguns momentos, porque você vai falando e é inevitável que eu me pergunte isso, né? Apesar de ser aqui uma, vamos dizer assim, uma co-host da live com você, né? Uhum. É inevitável te ouvir e não me fazer essas perguntas, né? E assim, aproveitando esse momento então para compartilhar e confessar, esse meu orientador dessa primeira pós minha de branding, que deu justamente essa matéria de futurismo, depois de passar pela matéria dele e por uma outra professora de semiótica, foi quando eu entendi que a arquitetura não era mais para mim no modelo projetar arquitetura ou acompanhar e executar Perfeitamente. obras. Então foi Perfeitamente. por causa de duas pessoas que faziam perguntas tão provocadoras que metade da minha turma de pós-graduação largou o emprego e foi seguir outra carreira. Foi muita Exatamente. gente, muitas pessoas. Eu mudei de cidade, parei de Olha atuar só. com arquitetura em termos de projeto, fui atuar daí Sim. com consultoria. Então veio muito É, disso. eu acho que isso vem de encontro justamente a não necessidade, que é uma coisa que a gente falou bem no comecinho da live hoje. Não é necessário abrir mão de tudo que você já adquiriu de conhecimento ou de experiência, né? Porque ainda que a gente não atue diretamente como arquitetos, mas toda essa bagagem foi sendo transformada, né? Através de um repertório que nós fomos adquirindo ao olhar para outros mercados, outros universos, outras especializações, né? Uhum. Então, eu acho que é um exemplo vivo e prático do que a gente mesmo viveu e tem vivido, né? E que hoje, acredito que para você, assim como é para mim, é muito prazeroso poder usar isso para incentivar outras pessoas a buscar, né, essa mesma reflexão. Uhum, muito. É, o que me motiva entra muito nisso, de seguir com a missão dos futuristas, que já já eu vou abrir aqui para vocês, mas é Sim, expandir a possibilidade ali dos futuros desejáveis e poder ter uma atuação prática dentro das empresas, né? Porque por sim. mais que branding, gestão de marcas e futurismo, estudos de futuro sejam áreas muito subjetivas, não quer dizer que elas não tragam valor, Sim, lucro, crescimento, dinheiro, exatamente. desenvolvimento setorial e empresarial, né? Sim. O que é mais caro, né? É você perder um excelente colaborador ou você relocar um excelente colaborador, Uhum. né? Eu acho que isso, por exemplo, do ponto de vista empresarial, é uma das coisas que a gente poderia aqui abrir uma discussão só sobre isso, Com né? certeza. Para mostrar uma das questões que vão influenciar diretamente em resultado e lucratividade de empresas através desse tipo de reflexão, né? Uhum, uhum. E falando em empresas, né? Nesse segundo bloco, a ideia daqui para frente é trazer nesse segundo bloco algumas ferramentas de como mapear futuros. Eu Uhum, não vou necessariamente assim mostrar para vocês todas as ferramentas ou explicar tintim por tintim uhum, de cada uma,
mas para vocês entenderem assim que existe uma gama de ferramentas que dá para a gente usar nas empresas para fazer planejamento estratégico, plano de comunicação, posicionamento de branding, gestão de crise, tantas coisas, antecipar Uhum. crises, tantas coisas dá Sim. para a gente fazer com algumas ferramentas de futuro e tendências. Uhum. Então, algumas ferramentas que a gente vê aqui, uma delas se chama Cone de Futuros, que é uma ferramenta que eu trago nas palestras, trago também nas consultorias, que se trata, assim, literalmente de um cone, Uhum. e você chama o empresário, chama o dono das empresas e os líderes para pensar assim, olha, você aqui olhando no presente é uma visão muito pequenininha, mas quando Uhum. você olha para o futuro, é um cone que se abre. E nesse cone, a gente vai ali, momento por momento, a gente dá a mão com o empresário e fala para ele, Uhum. olha, tudo isso que você enxerga são futuros concebíveis, é o que você consegue conceber, pensar. Tudo isso que você acha que é ok de acontecer são futuros plausíveis. Não Uhum. necessariamente é tudo que você consegue imaginar. E vai afunilando. Dentro disso, a gente tem os futuros possíveis, que dá Uhum. para acontecer. E quanto mais mente fechada a pessoa tem, ela chega naquele futuro provável, que é só isso aqui, ó. É uma visão muito estreita. Uhum. E aí eu já adianto aqui para todos vocês, se você quer inovar, a inovação não acontece quando a pessoa tem uma mentalidade só de futuro provável. Você tem que desviar o foco para futuros desejáveis, Uhum. junto com uma pitadinha de coisas possíveis, e daí juntando essas duas coisas você tem inovação. Então, essa primeira ferramenta, ela mapeia futuros possíveis, desejáveis para inovar. E aquilo que a gente falou no começo sobre não necessariamente eu olhar para o meu negócio e imaginar o futuro do meu negócio, né? Que Uhum, eu acredito que é o que na maioria das vezes é o que a gente está fazendo, né? É o que as uhum, empresas estão fazendo, os profissionais, enfim. Mas é eu me colocar no lugar de as pessoas para a qual o meu produto ou o meu serviço existe. O que uhum, é o futuro desejável para elas? uhum, E onde, então, para onde então o meu produto ou serviço caminha para atender um desejo delas, né? Então, isso sim é eu pensar a experiência do cliente com um olhar de futuro. Isso é eu uhum, cuidar do relacionamento com as pessoas pensando no futuro, né? uhum. Não do meu ponto de vista do que é desejável para mim, né? Mas do que é desejável para o outro e como o meu negócio contribui para isso ser melhor, mais rápido, mais acessível, enfim, né? Uhum, uhum, sim. Perfeito. E aí o que que vai dando base para isso, né? São esses sinais fracos que a gente, com mais sensibilidade, né, por serem sinais fracos, a gente tem que ir captando. Uhum. E isso leva para uma segunda ferramenta, que eu também gosto de compartilhar com os clientes de consultoria, com os empresários, que chama Canvas de Tendências. É o Trend Canvas, né? Foi criado por uma Uhum. agência muito bacana, mundial, que chama Trendwatching. Uhum. E ela é um canvas, então ela é um quadro, é uma ferramenta visual. Em uma folha de papel, você consegue mapear. Eles oferecem todo ano um guia de tendências, com as tendências Olha mais só. fortes em todas as áreas. Então, tem cosmético, agro, pecuária, Uhum. economia criativa e assim por diante. Então, a gente pega uma dessas tendências, coloca nessa ferramenta e daí vai mapear o que que a economia está fazendo com isso, como que o usuário está se comportando com isso, o que que é um gatilho para as pessoas se comportarem desse jeito ou buscar tal produto, e você vai mapeando. E do outro Uhum. lado dessa ferramenta, você coloca como que a sua marca, a sua empresa pode gerar valor se alimentando disso, ou puxando essa tendência para ela acontecer, Uhum. ou empurrando o usuário para aceitar de vez que esse é o novo paradigma que ele vai Olha só. assumir daqui em diante. Perfeito. E sendo uma ferramenta visual, isso facilita muito, tanto a construção do raciocínio, quanto o compartilhar esse raciocínio, né? Uhum, uhum, Legal, muito muito. bom. E aí tem algumas outras ferramentas também que eu ainda não comecei a usá-las, mas Uhum. que são muito bacanas também, tanto para as empresas quanto para desenvolvimento setorial. Tem uma que eu aprendi com a Débora, lá da A5 Arquitetura, Uhum. que chama STEEP, ou STEP, né? Uhum. STEEP, que é você fazer
um mapeamento de todo um comportamento de um setor. Então, você vai analisar o S de social, T de tecnológico, econômico, ecológico e o P. Cadê a minha colinha? Honestidade radical. Não lembramos, Honestidade vamos radical. pesquisar. Trend watching. Mas é legal você falar dessas ferramentas, porque eu acredito que muito do que a gente pensa precisa de um plano concreto, né? Ainda que é aquela história, né? Aquilo que a gente coloca no papel, aquilo que a gente se debruça, né, em cima de um papel para refletir, para montar como estratégia, acaba tendo um tempo de raciocínio e de absorção muito maior, né, como Uhum. seres humanos do que necessariamente só aquilo que a gente usa ferramentas para fazer, né? Muito, muito. Então, então é importante, eu acho que esse é um papel que você faz muito bem, né, no teu trabalho e sempre que a gente trabalha juntos é algo que eu vejo assim como uma contribuição fundamental, que são justamente essas ferramentas, né, que nos ajudam Uhum. a visualizar aquilo que às vezes está só no intangível, né? Uhum. O P é de político. Político, Pronto, perfeito, encontrei. perfeito. Eu realmente, sou apaixonado por essas ferramentas, né, Flá, como Uhum, você comentou, porque a gente sim, imprime ou desenha e puxando isso lá da arquitetura, a gente resolve na mão, sim, porque isso vai trazer presença e um poder de uhum, cognição, não que a gente não vá usar o chat GPT para ajudar com algumas sim, coisas, né? claro que vai, Mas nada como papel, caneta e a ferramenta e você sim, discutindo com o cliente, com um grupo de pessoas, um sim. workshop, né? Tendo uma troca, né, instantânea. E bom, tem outras ferramentas também, Círculo de Futuros, que é mapear também uma tendência, aí vem influência direta, indireta, segundo, terceiro grau e assim por Uhum, diante. E tem também uma que é uma análise de camadas causais, assim, e daí é uma ferramenta um pouco mais profunda de futurismo uhum, que eu estou começando a ter uhum. contato agora, sabe? E você falando dessas ferramentas, em contrapartida, no mercado de experiência e relacionamento, a gente usa uma que é o modelo de estratégia com foco no cliente, que é Uhum, justamente como se nós pudéssemos olhar para o mercado, olhar para o ambiente em que a gente se relaciona, para as entregas que nós fazemos, para os processos que a gente tem em torno disso, sempre mantendo o cliente no centro da tomada de decisão, né? Então, uma coisa que sempre me chama atenção é como a gente consegue realmente somar esse olhar de melhoria, de inovação, às estratégias de experiência e relacionamento. Uma coisa não precisa caminhar em separado da outra. E muitas uhum, vezes, quando a gente caminha em separado, ou de um lado ou de outro, eu perco ou eu tenho um atraso significativo, né? Porque ou eu vou desconsiderar toda a parte tecnológica e de futuro, ou eu vou desconsiderar a parte relacional e comportamental, uhum. e tudo isso deveria ser avaliado, analisado junto, né? E não necessariamente em separado, né? Uhum, Então, sim. você vai falando e eu percebo que essas ferramentas que são do nosso conhecimento, somada a outras ferramentas, né, de outros profissionais que podem agregar com a gente, fazem com que a gente realmente consiga ter um olhar para o todo e não para a parte, né? E eu considero que esse é um problema quando a gente fala de futuro, né? Fica muito difícil quando eu só estou olhando a parte e não o todo, né? Nossa, eu vou ter que abrir então essa última ferramenta que eu comentei, porque faz todo sentido com isso que você acabou de falar. Essa última ferramenta, Flá, chama CLA, que é Casual Layered Analysis, uma análise em Casual por camadas camadas. causal. Isso. E assim, ele divide em quatro camadas para tirar as pessoas de um olhar só de fato aparente e ver o que está mais subjetivo. Então, por Uhum, exemplo, no setor do ensino, ele mostra assim uma análise, né, de futuros. O primeiro nível chama litânico, que a gente olha só para fatos aparentes. E aí, ó, uma realidade no Brasil e no mundo sobre o ensino. O que que é um fato aparente? Os alunos estão desmotivados. uhum, A gente está vivendo uma evasão das universidades, uma evasão acadêmica e uma uhum, evasão das escolas também, porque as pessoas uhum. acreditam que dá para viver só de TikTok e etc.
Beleza. Isso é um fato aparente, é a primeira camada. Numa segunda camada, a gente entra no sistêmico, que é o que você comentou agora. São estruturas de apoio para esse futuro aqui que está se materializando, que é o Uhum, modelo escolar ainda é industrial e rígido, e os alunos não querem mais isso. A uhum, sociedade mudou, o ensino tem que uhum. se adiantar, né? Tem que tirar o atraso. Terceira camada, visão de mundo. Qual que é as ideologias que tem por trás Olha, disso e disso? Que daí ele coloca, educar é preparar para o mercado. Então essa é a premissa. Por isso que a escola ainda tem aí algum modelo industrial que tem a uhum, ver com preparar para o mercado. sim, E daí o quarto nível, que é o mais subjetivo, são mitos e metáforas. Quais são as olha só. narrativas culturais que esse futuro está mostrando? Que é o Uhum. professor é o dono do saber, o arquétipo do sábio. Olha, eu Tá. já sei que a gente não vai terminar hoje a pauta toda que a gente preparou. Isso Eu já é também, fato. sim. Isso aqui vai ficar para outro É, momento. vai ter que vir para a próxima live. Mas você falando, eu acho que isso mostra algo que talvez tenha sido uma dor na tua jornada, foi uma dor na minha. Eu acho que nós sempre nos preocupamos com o resultado do agora, né? Eu acho que essa Uhum, é uma preocupação que nós temos individualmente, eu comigo mesma e a minha carreira, você com a sua carreira, mas também é uma preocupação, é um compromisso que a gente também tem com os nossos clientes. Mas sempre os nossos temas nos levam para um lugar subjetivo, nos levam uhum, para um lugar onde às vezes é muito difícil ter uma resposta concreta, ou até mesmo um resultado concreto. E eu percebo que a forma como o mundo, a sociedade está se movimentando, e especialmente agora que a gente começa a experimentar de fato tecnologias que fazem a operação de muitas coisas para nós, eu acho que mais do que nunca eu me sinto privilegiada em poder trabalhar com assuntos que exercitam uma linha de raciocínio, uma construção de estratégia que pode e que precisa da subjetividade, da imaginação, da uhum, criatividade, do relacionamento para sustentar aquilo que a tecnologia vai operacionalizar. uhum, Né? Então, eu acho que nós estamos também vivendo, até com o nosso próprio trabalho, um momento de transição importante, onde aqueles profissionais ou aquelas ferramentas que existiam, né, aquelas profissões que existiam para resolver uma questão prática, elas estão rapidamente sendo substituídas. Então fica o quê? Fica um espaço em aberto para que nós, como seres humanos, possamos usar a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de análise, de raciocínio, a nossa capacidade emocional, né? uhum, A nossa própria, o nosso próprio feeling, né? Que é uma coisa muito nossa de seres humanos, para que a gente realmente é, possa fazer uma atividade ou possa entregar para o mercado aquilo que a tecnologia não vai fazer. E o melhor exemplo que eu uso para isso é a gente entender, e agora que a gente está usando a tecnologia, isso está muito fácil, né? Porque há um tempo atrás eu falava isso, mas a gente não usava chat GPT, por exemplo, é, né? uhum, Mas hoje, se eu for usar essa ferramenta, o que ela vai me entregar de melhor e como ela vai solucionar uma questão operacional do meu trabalho, depende da minha capacidade de transferir para ela o que eu quero, uhum, né? uhum, Então, vamos supor, a gente tem agora, né, o Gemini, não sei como é que fala, do Google, uhum, uhum, com essa questão dos vídeos, né? Então, eu, com o meu conhecimento zero de cinema, de filme, de vídeo, usando essa ferramenta. Em contrapartida, né, em comparação com alguém que trabalha no mercado do cinema, um cineasta, por exemplo, uma pessoa que entende de ângulo, de câmera, de lente, a forma como eu e essa pessoa vamos pedir algo para uma ferramenta é completamente diferente. Eu jamais vou chegar no resultado de um cineasta, ainda que eu uhum. tenha uma ferramenta que possa me dar um resultado de cinema, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa entender agora,
né? Eu tenho a ferramenta, eu tenho soluções para operacionalizar resultados que antes eu precisava de alguém para fazer. Só que agora, se eu já tenho a ferramenta para isso, o que que eu preciso então? Né? É Uhum. de pessoas com bagagem, né? Com raciocínio, com pensamento crítico, com um raciocínio bem elaborado, criativas, e que se dispõem a fazer perguntas inteligentes, né? Como essas que você está trazendo hoje para nós, para movimentar isso, para colocar essa ferramenta para trabalhar, né? Então, não sei se eu divaguei muito, mas é dessa forma que eu vejo, assim. Com certeza, isso faz todo sentido, até porque assim, quando teve, digamos, revolução agrícola, as pessoas tiveram medo de perder seus empregos no campo, reinventou. Quando teve lá telefonista, e daí todo mundo Uhum, aprendeu a usar o teclado, o telefonista perdeu o emprego, mas esta uhum, pessoa se reinventou. sim, E tem muita profissão que pode ser ceifada, e está sim, sendo, né, e pela tá sendo. inteligência artificial. Então, o designer, o videomaker, o social Uhum. media, o influencer, o redator, O ok, copywriter, o copywriter. Agora, essas pessoas também estão se reinventando e usando a tecnologia como ferramenta e não como sim, apocalipse, assim, né, que está sendo. exatamente. Exatamente. Por isso que eu acho que essa proposta e esse mercado de ensino, não da forma tradicional como a gente conhece, mas é um ensino que estimula o raciocínio, que estimula a imaginação, que estimula o pensamento crítico. Uhum, Eu acredito não só que ele vem de encontro ao nosso momento e faz muito sentido, mas eu também enxergo ele, isso pode ser um outro assunto para um outro momento, enxergo ele como um caminho também para nos ajudar como sociedade a envolver a geração que está chegando, né, uhum, de uma forma muito mais dinâmica, muito mais interessante, né, aproveitando de toda a habilidade e naturalidade com que eles usam a tecnologia, né? uhum, Mas talvez a nossa melhor contribuição seja justamente essa inteligência analógica que nós desenvolvemos, né? E que precisa, do meu ponto de vista, eu acredito que precisa ser preservada em certos níveis, né? A gente até vê aí muitas pessoas voltando para estudos de filosofia, de uhum. história, de teologia, enfim, realmente com um olhar de inteligência analógica, né? Voltando para isso, para que a gente possa até usar isso como uma forma de preparar, né, as gerações que vêm depois de nós. Né? Uhum. Esse discurso entre gerações é muito importante também, né? Me lembrou Sim. aquele filme Um Senhor Estagiário, Aham, eu amo esse filme. não é? É, Esse conhecimento é. embargado, assim, da outra Uhum. geração e aproveitar a próxima geração que já nasce Sim, digital. sim. É, a gente já está caminhando para o fechamento, né, desse nosso encontro de hoje sobre Meu Deus, futuros. agora que eu vi a hora. Não tem como não conectar isso que você falou, Flá, com filosofia mesmo, né? Sim. Porque ah, quando eu fui fazer essas especializações em inovação, gestão de futuros, futurismo e novas economias, tinha muita gente das humanas, a Olha só. Rafise, daí de Curitiba, lá de Curitiba, que é da Aham. filosofia. Então, assim, tem algumas frases que foram muito marcantes, dessa vivência, assim, que Uhum. não se trata só de engenharia, só de Sim, máquina, só de tecnologia. Quando a gente pensa futuro, dá para pensar assim, e a máquina vai resolver tudo. E não muda, não uhum. resolve, porque a gente continua sendo seres humanos, com Sim. necessidades humanas. E uma frase que me marcou muito é assim: olha, se não tivessem os cursos de humanas, se não tivesse a filosofia, o que que faria quando a humanidade se deparasse não com um problema racional, matemático, com uma fórmula, Uhum. mas com um paradigma? Porque quem resolve paradigma é a galera da filosofia, é a galera das humanas, entende? Olha só. E o momento que a gente vive agora é uma mudança de paradigma, porque a gente tem que Uhum. trazer discussões éticas, Uhum. discussões morais, discussões bioéticas para essa questão de inteligência artificial, de futuro das profissões, Exatamente. o que que é ético, o que que é Uhum. bioético, o que que é Uhum. ecológico. Nossa, eu acho que a gente pode fechar com essa palavra, né? Acho que o futurismo aplicado, né? O título completo da nossa live foi Fundamentos do Futurismo Aplicado.
né? Uhum. E eu acho que essa palavra, né, a questão do paradigma, ela vem de encontro com o nosso objetivo de hoje, né? Uhum. Mostrar que realmente nós estamos num momento de transição. Pensar o futuro tem duas formas, né? O olhar futurista e o olhar Uhum. de estudos de futuro, Uhum. né? E que tudo, para tudo isso, a nossa maior contribuição como ser humano, essa inteligência que nós temos, que nos diferencia de toda e qualquer tecnologia, é justamente a oportunidade de a gente, através de toda a bagagem humana, né, trabalhar com esses paradigmas, sem que isso seja um ponto de estagnação, mas sim um ponto de partida para um novo momento, né, Uhum. para uma nova geração, uma nova era, né, um novo momento. E então, eu acho que por hoje é isso, né? Nós vamos ter que encerrar, porque o nosso horário vai Uhum. acabar. Sim. E eu quero muito te agradecer por esse tempo, por confiar esse projeto junto comigo. Está sendo um prazer imenso, né? Construir o Futurice com você. Cada pauta que a gente se organiza para trazer aqui é sempre muito proveitosa. Apesar de eu já te conhecer, eu sempre aprendo, né? Eu também. Eu acho que as nossas trocas elas têm essa característica, né? A gente sempre aprende, seja, né, ainda que seja uma nova interpretação, um novo ponto de vista, isso também é aprendizado, né? Uhum. Para todo mundo que esteve com a gente online, muito obrigada. Para quem ainda vai assistir também, muito obrigada, né, pelo tempo dedicado, pela confiança em nós. E na semana que vem, segunda-feira às 8, nós temos a nossa terceira live. Exatamente. Fica o convite, então, para que vocês venham conosco nessa jornada. Futurice. Futurice. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa noite, gente, e até. Tchau, tchau.